Glórias a Deus. Só as mãos na paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Aproveitando que os irmãos se encontram em pé, vamos estar lendo a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Vamos estar abrindo as nossas Bíblias. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo número 4, versículo 13 ao versículo 14. Glórias a Deus. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, 14, 15, 16 e 17. Todos os irmãos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. O epígrafe do texto é a vinda do Senhor e a ressurreição. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizendo-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, o que ficamos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Versículo 18 para complementar. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém, irmãos? Pode se assentar, glorificando a Deus. Glórias a Deus. Irmãos, foi nos passado um tema para estarmos trabalhando ou debruçando nesse tema no culto de ensinamento acerca da volta de Jesus Cristo. Nós sabemos que uma das maiores promessas que a igreja está aguardando, que a igreja está na expectativa, é a promessa da volta de Jesus. É a promessa do arrebatamento, ao qual pode acontecer a qualquer momento. Em João capítulo 14, versículo 1, versículo 2 e o versículo 3, Jesus deixou bem claro para os seus discípulos, no momento ao qual Jesus estava preparando os corações dos discípulos, porque ele já estava vivendo os últimos dias do seu ministério terreno, ele ali estava preparando os discípulos, dizendo: não se turbe os vossos corações, ou em algumas traduções, não se perturbe os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, senão vos teria dito, vou vos preparar lugar, e quando vou preparar-vos lugar, voltarei outra vez, e buscarei a vocês, levareis para que estejais comigo para sempre. Então Jesus deixou bem claro em João 14, versículo 1, 2, 3 e 4, que acerca desta promessa que ele ia para o Pai, e que ele voltaria e buscaria a igreja, para que a igreja esteja com ele para sempre. Ele deixou isso bem claro, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Então, o próprio Jesus deixou bem claro esta promessa acerca do arrebatamento. A promessa acerca da vinda dele, que ele voltaria para levar a igreja para junto de si mesmo. Veja bem que desde o primeiro século a igreja já estava na expectativa da volta de Jesus. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 13, versículo 11, ele diz: isso digo conhecendo o tempo, porque já é hora de nós despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais próxima de nós do que quando nós aceitamos a fé. Veja bem que já no primeiro século, a igreja primitiva já estava na expectativa da volta de Jesus.
Paulo está dizendo aos romanos, e isso eu digo conhecendo o tempo, que já é hora de nós despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais próxima de nós do que quando nós aceitamos a fé. Então Paulo estava analisando o tempo, Paulo estava analisando os sinais que precediam a volta de Jesus, e ele já fazendo análise dos sinais, ele diz, a volta de Jesus está próxima. Ele está deixando para a igreja de Roma, escrevendo aos romanos, dizendo, vocês têm que ficar na expectativa da volta de Jesus. Tiago, escrevendo a sua epístola no capítulo 5, no versículo 8, ele deixa bem claro, dizendo, não sede vós paciente e fortalecei-vos os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Veja bem que a igreja primitiva estava na expectativa da volta de Jesus Cristo. E a igreja da atualidade tem que viver nessa expectativa diariamente. Nós não podemos viver uma vida dispersas. Nós devemos viver sempre na expectativa que a vinda do Senhor vai acontecer a qualquer momento. A vinda do Senhor Jesus Cristo, ou melhor dizendo, o arrebatamento da igreja pode acontecer a qualquer momento, e nós temos que viver essa expectativa, nós temos que estar preparado. A igreja não pode pensar em se preparar, a igreja tem que viver preparada para esse grande e glorioso dia, ao qual vai acontecer a qualquer momento. E Paulo, escrevendo a sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 52, ele usa uma analogia dizendo que este momento pode acontecer no abrir e fechar de olhos. Paulo está enfatizando para a igreja, vocês têm que estar preparados. Vai ser no abrir e fechar de olho a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja. Então veja bem que quando nós falamos de arrebatamento, estamos falando de algo acerca de um dos episódios da escatologia bíblica. E eu vou trazer aqui um breve resumo de todos os episódios da escatologia bíblica. Depois nós iremos debruçarmos sobre a volta de Jesus Cristo. O primeiro episódio do arrebatamento da igreja, ou melhor dizendo, o primeiro episódio da volta de Jesus, ou melhor dizendo, da escatologia bíblica, o primeiro evento começa com a volta de Jesus, que é o arrebatamento. E quando nós falamos da volta de Jesus, não é da volta de Jesus sobre a terra. Quem leu o texto e prestou atenção, Jesus não vai voltar sobre a terra no arrebatamento, Jesus vai vir sobre os ares. É a igreja que vai ao encontro de Jesus. Jesus vai vir sobre a terra na segunda vez, isso no final da grande tribulação, que ele vai descer com poder e grande glória. Mas a volta de Jesus, que acontecerá o arrebatamento, Jesus não vai descer sobre a terra. É a igreja que vai ao encontro do Senhor nos ares. O texto deixa isso bem claro. A igreja que vai subir. É a igreja que vai ser arrebatada, porque a palavra arrebatamento significa, que vem da palavra arrebatar, que significa tirar com rapidez, tirar com emergência, tirar com força. A igreja vai ser tirada com emergência, a igreja será tirada com força, a igreja será tirada com velocidade, a igreja será raptada, tirada no abrir e fechar de olhos, e aí encontrará o Senhor nos ares. Então o primeiro evento da escatologia bíblica é o arrebatamento da igreja. Nós estamos nessa expectativa, algo que pode acontecer a qualquer momento. O dia, a hora, nós não sabemos, mas através dos sinais, nós já podemos colocarmos, como diz a expressão, as nossas barbas de molho, porque pode acontecer a qualquer momento. Se Paulo, já no primeiro século da igreja, Paulo estava dizendo que, conhecendo o tempo, ele já estava percebendo que a volta do Senhor podia acontecer a qualquer momento. Imagina nós, depois já de mais de 2000 anos, ou 2000 anos depois ali, pode assim dizer que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele já estava precedendo que a volta do Senhor estava próxima. Imagina nós, no tempo atual, a nossa salvação, a nossa redenção está mais próxima ainda. A igreja está vivendo os últimos momentos sobre a face da terra. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. A volta de Jesus pode acontecer a qualquer momento. Então o primeiro episódio da escatologia bíblica é a volta de Jesus. O segundo episódio da escatologia bíblica, segundo o que Paulo nos registra em Romanos capítulo 14, versículo 10, é o tribunal de Cristo. A igreja será arrebatada. Estando a igreja no céu, ela passará pelo tribunal de Cristo.
Lembrando, irmãos, que o tribunal de Cristo não é para condenação, o tribunal de Cristo é para dar galardões. Ele vai galardoar, ele vai dar prêmio, ele vai dar recompensa para todos aqueles que fizeram a tua obra, que trabalhou em prol do seu reino aqui na terra. Apocalipse 22:12, ele diz: eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. O tribunal de Cristo não é um tribunal para condenação, é para recompensa, é de galardão, visto que nós já estamos no céu. E se nós já estamos no céu, nós já estamos salvos. O tribunal de Cristo é para recompensar os justos pela obra ao qual fizeram aqui na terra. E a obra e o galardão nós receberemos segundo as nossas obras. A salvação é pela graça, a salvação é pela fé. Como o próprio Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, ele diz: pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, para que ninguém se glorie. Então a salvação é pela graça, mediante a fé. Mas o galardão é através das obras. O galardão é pelas obras. Ninguém vai receber galardão através da fé, vai receber conforme as obras. Ninguém também vai receber a salvação através das obras. A salvação é pela graça, mediante a fé. Então acontecerá o arrebatamento. A igreja passará pelo tribunal de Cristo para receber a sua recompensa e automaticamente estará iniciando as bodas do Cordeiro, que é o casamento místico entre Jesus e a igreja. Apocalipse 19. O casamento místico entre Jesus e a igreja. Isso vai acontecer no céu. Enquanto no céu está acontecendo a boda do Cordeiro, que é o casamento místico entre Jesus e a igreja, que durará um período de 7 anos, conforme duraria assim, uma semana de ano no casamento judaico, durava uma semana o casamento judaico, assim será o casamento de Jesus com a igreja, durará uma semana de anos, um período de 7 anos. Enquanto está acontecendo no céu a boda do Cordeiro, na terra estará acontecendo a grande tribulação. Todos os ímpios que ficaram na terra estarão passando pela grande tribulação, enquanto a igreja estará regoziando, glorificando, participando da grande ceia, na boda do Cordeiro. Os que ficaram estarão sofrendo os flagelos das 7 trombetas, estará sofrendo os flagelos dos 7 selos, estará sofrendo os flagelos das 7 taças da ira de Deus, ao qual será derramado durante o período da grande tribulação. Primeiro episódio, arrebatamento. Segundo, tribunal de Cristo. Terceiro, a boda do Cordeiro. O quarto, que será acontecendo simultaneamente, enquanto estará acontecendo a boda do Cordeiro no céu, na terra estará acontecendo a grande tribulação. No final da grande tribulação acontecerá, onde Jesus vai descer com poder e grande glória, juntamente com a igreja. Segundo o que Zacarias escreveu, Jesus vai descer do céu com poder e grande glória, juntamente com a igreja, para livrar Israel da garra do anticristo, para livrar Israel das nações que vai se reunir, vai fazer um exército, cujo no livro de Apocalipse fala um exército numeroso, de mais de 200 milhões de pessoas, para tentar acabar com Israel, para exterminar Israel. Jesus vai voltar para livrar Israel do anticristo e das nações que querem destruir Israel. Jesus vai voltar juntamente com a igreja, com poder e grande glória. Depois, no finalzinho da grande tribulação, que é conhecida na Bíblia como a guerra do Armagedon, onde Jesus descerá no Monte das Oliveiras para livrar Israel, porque Israel vai se sentir encurralado, Israel vai se sentir oprimido, Israel vai se sentir numa situação que vai ver que será exterminado. Israel vai clamar pelo Messias. Quando Jesus descer, eles vão reconhecer, como diz o profeta Zacarias, que Jesus é o Messias, a quem eles ultrapassaram, ou melhor, a quem eles mesmos mataram. Eles vão se converter automaticamente a Jesus, crendo que Jesus é o verdadeiro Messias, ao qual eles mesmos o rejeitou. Jesus, segundo que João escreveu no capítulo 1, versículo 11, que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então os judeus se converterá a Cristo, ao Messias, no momento, no final da grande tribulação, quando Jesus descerá na terra pela segunda vez, com poder e grande glória, juntamente com a igreja. Julgará as nações, que tentará
que tentou destruir Israel, vai pegar o diabo, vai aprisionar o diabo por 1000 anos e iniciará agora o outro episódio da escatologia bíblica, o reino milenar, o reino do milênio. Enquanto o diabo ficar preso durante 1000 anos, acontecerá na terra o milênio, onde Jesus vai reinar na terra juntamente com a igreja num período de 1000 anos. O reino do milênio estará estabelecido na terra. Jesus vai reinar com a igreja sobre a face da terra num período de 1000 anos. Terminou os 1000 anos, o que vai acontecer? Satanás vai ser solto. E ele vai enganar mais algumas pessoas. E o que acontecerá? Acontecerá a ressurreição dos ímpios. Porque no arrebatamento acontece a ressurreição do justo. Quando Jesus voltar, a igreja será arrebatada. Os que morreram em Cristo, todos aqueles, em todas as épocas, em todas as circunstâncias, que morreram crendo na pessoa bendita de Jesus, será ressuscitado, a ressurreição do justo. Mas no juízo final, acontecerá a ressurreição dos ímpios. Todos os ímpios, desde o dilúvio, desde as primeiras civilizações, será ressuscitado e vai comparecer diante de Deus no juízo final. Será julgado Satanás e os demônios, que é Satanás e os seus anjos, e todos os ímpios será lançado no lago de fogo, ao qual no livro de Apocalipse fala que é a segunda morte. Terminou o seu juízo final, será estabelecido, segundo a Bíblia nos fala em Apocalipse 21, capítulo 21 e no capítulo 22, o estado eterno perfeito. A nova Jerusalém celestial descerá do céu, e a igreja estará vivendo o estado eterno perfeito para todo sempre, estará vivendo a eternidade. Mas vamos debruçarmos sobre a volta de Jesus, que é o tema do ensino de hoje, ao qual nós podemos ver aqui o texto ao qual nós lemos, que havia um ponto de interrogação na cabeça das pessoas ou dos irmãos da igreja de Tessalônica. Os tessalonicenses estavam com dúvida acerca da volta de Jesus, e ele estava perguntando, mas o que vai acontecer com aquelas pessoas, com aqueles irmãos que morreram crente em Jesus, o que vai acontecer com elas? Então Paulo está escrevendo, dando a resposta para essa indagação. Paulo está escrevendo aos tessalonicenses, ao texto ao qual nós lemos, para responder para eles, que está dizendo, nós que estamos vivos não vamos preceder os que morreram, mas quando a trombeta tocar no céu, quando o Senhor vir nos ares, os que morreram em Cristo, os que já morreram, eles vão ressuscitar primeiro, e depois eles vão se juntar a nós, que seremos transformados, e subiremos juntos, os que morreram em Cristo, e os transformados, os arrebatados, e os arrebatados, e os ressuscitados, vai juntar um com os outros, e vai subir juntos, e vai encontrar com o Senhor nos ares. Assim vai suceder a volta de Jesus Cristo. Então, veja bem que, qual é o objetivo do arrebatamento? Nós podemos ver que o objetivo do arrebatamento, primeiro, o arrebatamento, a volta de Jesus, um dos principais objetivos, tem vários, é onde Deus vai fazer a separação entre o trigo e o joio. Onde Deus vai fazer a separação entre os bodes e as ovelhas. Onde Deus vai fazer a separação entre os ímpios e o justo. Onde Deus vai dar livramento para a igreja. Onde Deus vai recompensar a igreja vai vencer a morte. Apocalipse capítulo 15, versículo 54, ele vai falar que tragada foi a morte. Ele vai falar que Deus vai nos conceder um corpo glorificado. O nosso corpo, que é mortal, vai se revertir da imortalidade. O nosso corpo, que é corruptível, será revertido da incorruptibilidade. Nós, a igreja, vencerá a morte. A igreja receberá o seu galardão, porque passará pelo o tribunal de Cristo, e nós seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Segundo o que João diz, que nós receberemos um corpo igual de Jesus Cristo, porque ele diz que assim como Cristo é, assim nós também seremos. Nós receberemos um corpo glorificado. Veja bem que quando nós falamos de arrebatamento, há um ponto que nós devemos tecermos, porque nós falamos da grande tribulação, e nós, que somos assembleanos, nós cremos no arrebatamento antes da grande tribulação. Então nós somos pré-tribulacionistas. O que é pré-tribulacionista? É aqueles que acreditam que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Então nós acreditamos que a igreja
vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Depois tem alguns estudiosos, tem alguns teólogos que acreditam que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação, que são os mid-tribulacionistas. São aqueles que acreditam que a igreja vai passar até na metade, nos 3 anos e meio, e depois a igreja será arrebatada. Depois vem a terceira linha de raciocínio, a terceira linha teológica, que alguns acreditam que a igreja será arrebatada no final da grande tribulação, que são os pós-tribulacionistas. Mas nós cremos, irmãos, segundo a Bíblia, nós cremos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Veja o que Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Na parte B do versículo diz assim: e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. A tribulação é a ira de Deus sobre a terra. A tribulação nada mais é que os flagelos que Deus vai derramar sobre a terra. Vai acontecer coisas miraculosas, vai acontecer muito desastre, ao ponto, como foi lido na leitura oficial, que estrela vai cair sobre a terra. Veja bem, muitas pessoas vão morrer, vai acontecer muitos flagelos. Então Deus vai nos livrar da ira futura. Paulo está dizendo que Deus nos livrará da ira futura. Então a tribulação não é para a igreja, porque Paulo está dizendo que ele vai nos livrar da ira. Não é que ele vai nos livrar na ira, ele vai nos livrar da ira. E quando nós estudamos a Bíblia Sagrada e enxergamos qual é o objetivo da grande tribulação, nós vamos entender. Quando nós sabemos, reconhecemos qual é o objetivo da grande tribulação, nós entendemos que a grande tribulação não é para a igreja. Por quê? Porque segundo Jeremias, ele profetizando no capítulo 30, versículo 7, ele fala que a tribulação é a angústia de Jacó, está destinada para os judeus. A grande tribulação é a ira de Deus sobre os judeus. Por quê? Porque eles rejeitaram o Messias. João capítulo 1, versículo 11. Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Eles não só rejeitaram Jesus como Messias, os judeus mataram o Messias. Rejeitou o Messias, mataram o Messias. O próprio Jesus fez uma parábola, contou uma parábola falando que o Pai enviou seus servos e eles os mataram. Depois o Pai enviou seu Filho e eles os mataram. E depois Jesus disse que eles vão sofrer a consequência porque matou o Filho. Então a grande tribulação não é para a igreja, é para os judeus. A grande tribulação tem 2 objetivos: é o castigo de Deus sobre os judeus. E com a grande tribulação Deus vai educar Israel. Com a grande tribulação Deus vai castigar Israel. Com a grande tribulação Deus vai expressar sua ira por Israel ter rejeitado o Messias, por Israel ter matado o Messias. Segundo, o que João escreve no capítulo 3, nós vamos perceber que a grande tribulação, primeiro, é para os judeus, não é para a igreja, porque a grande tribulação é a ira de Deus. Segundo o que Jesus escreveu, capítulo 24, Mateus, versículo 21, ele falou que vai acontecer coisas que nunca aconteceu e que nunca acontecerá, que ele fala que é a aflição tal que viria sobre a face da terra. Então, essa aflição, primeiro, ela vai acontecer para os judeus e não para a igreja, segundo o que João escreveu, capítulo 3, versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá vida, mas a ira de Deus sobre eles permanece. Primeira tribulação é para educar Israel, para castigar Israel. Segunda tribulação vai permanecer, como diz aqui a parte B do versículo, a ira de Deus vai permanecer sobre aqueles que não acreditaram em Jesus. Vai permanecer sobre os ímpios que rejeitou a graça. Vai permanecer sobre os ímpios que rejeitou o amor de Deus. Então, quando nós observamos que algumas pessoas acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação, nós enxergamos uma incoerência. Por quê? Porque a igreja já sofreu a ira de Deus. Não tem como a igreja sofrer mais a ira de Deus. Quando que é que a igreja sofreu a ira de Deus? Na cruz, através da pessoa bendita de Jesus. A igreja ela é o corpo de Cristo, e Jesus já levou sobre si, como diz o profeta Isaías, todas as nossas dores.
Jesus foi moído por causa das nossas transgressões, ou melhor, Jesus já foi castigado. Jesus sofreu a ira de Deus na cruz do Calvário. Então a igreja, não tem como a igreja sofrer mais novamente a ira de Deus, porque a grande tribulação é a ira de Deus, como diz, aleluia, Paulo, aqui no capítulo 1, versículo 10 de 1 Tessalonicenses. Pedro fala que é o dia do Senhor, é o dia da aflição para Jacó, como diz Jeremias 30, versículo 7. É o dia de angústia para os judeus, como diz Daniel 9, 24. É um dia de angústia para os judeus, não é para a igreja. Porque é uma incoerência a igreja sofrer a ira de Deus novamente, porque ela já sofreu através de Jesus. E uma incoerência, como que a igreja vai sofrer a ira de Deus? Porque ela aceitou a graça. A igreja aceitou o amor de Deus. A igreja aceitou a graça, aceitou o amor de Deus. A igreja recebeu sobre si o livramento através da morte e da ressurreição de Jesus. Então nós cremos, nós somos pré-tribulacionistas, porque nós cremos que Deus já nos livrou da ira futura. Veja o que Jesus diz, primeiramente aqui mesmo em Tessalonicenses, já está aberto aqui mesmo no capítulo 5, versículo 9, aqui mesmo no próprio Tessalonicenses, capítulo 1, 5, versículo 9, diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós acreditamos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, porque Deus não nos predestinou para a ira. Nós não iremos sofrer mais novamente a ira de Deus, porque a igreja já sofreu a ira através de Jesus Cristo. Mas sim, Ele nos predestinou para a salvação. Ele vai nos guardar da hora da tentação, como diz Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Ele vai nos guardar da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Então não é que Ele vai nos guardar na tentação, Ele vai nos guardar da hora da tentação. Não é que Ele vai nos guardar da ira, não é que Ele vai nos guardar na ira, Ele vai nos guardar da ira de Deus. Veja o que Jesus diz lá em Lucas 21, 36. Ele dando alguns requisitos. 21, 36. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que não sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Quem lê o contexto vai entender que Jesus está falando sobre o sermão profético. Ele está falando de todos os flagelos que viriam sobre a terra na grande tribulação. Então ele está trazendo a conclusão, ele diz: vigiais, pois em todo o tempo orando para que sejais havidos por digno de evitar todas essas coisas. Jesus está dizendo: você quer evitar que você sofre a ira de Deus? Então vigie, ore. Se você vigiar, se você orar, você vai ser evitado, você não vai passar por esta ira, você não vai sofrer a ira de Deus, você não vai sofrer os flagelos, você não vai experimentar das 7 taças da ira de Deus, você não vai sofrer os flagelos dos 7 selos, você não vai sofrer os flagelos das 7 trombetas, mas então você tem que vigiar, você tem que orar para que você seja digno de evitar tudo isso, todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então Jesus está dizendo: você tem que vigiar, você tem que orar, para evitar que tudo isso sobrevenha sobre nós, para que nós não viemos ficarmos, mas que nós iremos subirmos, quando a trombeta de Deus ser tocada, nós iremos ser transformados, como diz Paulo, no abrir e fechar de olhos, e adentrar os portões celestiais, passar pelo tribunal de Cristo, receber a nossa recompensa, e sentar na mesa juntamente com o Senhor, nas bordas do Cordeiro, glorificando e enaltecendo o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós somos pré-tribulacionistas, de maneira bem objetiva e prática, porque nós acreditamos que a igreja não vai sofrer a ira de Deus, porque ela já sofreu através de Jesus na cruz do Calvário. Então nós devemos estarmos vigiando e orando constantemente, porque a qualquer momento a trombeta de Deus soará, e o que há de vir virá e não tardará. Quais são os requisitos para nós sermos arrebatados, ou para nós subirmos juntamente com Cristo? Romanos capítulo 10, versículo 9 é um dos requisitos. Romanos 10, versículo 9. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Primeiro requisito: confessar o Senhor.
como seu único e suficiente Salvador. Esse é o primeiro requisito para você ser arrebatado, para você subir quando a última trombeta será tocada. Segundo requisito está em Hebreus 12, versículo 14. Hebreus 12, versículo 14 diz assim: segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse é o segundo requisito para nós subirmos. Este é o segundo requisito para nós sermos arrebatados. Primeiro, nós temos que confessar o Senhor como nosso único e suficiente Salvador. Segundo, nós temos que viver uma vida de santificação e viver em paz uns com os outros. Segundo requisito para nós sermos arrebatados está em Efésios, capítulo 4, versículo 30 e o versículo 32. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Toda amargura, toda ira e cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia, seja tirado de entre vós. Antes sedes uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Então não precisa nem explicar. No versículo 30 ele diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, ao quais vós está selado para o dia da redenção. Quando acontecerá o dia da redenção? No dia do arrebatamento. O Espírito Santo é o selo, é a garantia que nós vamos subirmos para a glória. Ele nos selou com o Espírito Santo. Todos nós, ao confessarmos o Senhor Jesus como Salvador da nossa vida, nós recebemos o selo do Espírito Santo. É um selo de autenticação. Deus está nos autenticando, mostrando para o mundo que nós somos de Jesus. E quando acontecer o arrebatamento, nós receberemos a nossa redenção, porque temos o selo do Espírito Santo. Mas ele diz: não entristeçais o Espírito Santo. Ou melhor, cuidado para você não perder o selo, senão você pode ficar para trás. Quinto requisito para assim estarmos subindo está lá em Tito capítulo 2 versículo 14. Primeiro é confessar o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Segundo é nós nos santificarmos. Terceiro é nós não entristecermos o Espírito Santo. Quarto, melhor dizendo, está em Tito 2,14, ao qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. As obras não salvam ninguém, mas quem é salvo pratica as boas obras. Ele está dizendo que nós temos que ser um povo zeloso de boas obras. Nós temos que ter o fruto do Espírito Santo na nossa vida. Esse é o quarto requisito para sermos arrebatados. Nós temos que crer no Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Nós temos que viver uma vida de santificação. Nós temos que viver a vida cheia da presença do Espírito Santo na nossa vida, e temos que sermos praticantes de boas obras. Agora, o quarto requisito para sermos arrebatados está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Ou melhor dizendo, na segunda epístola de Paulo ao Timóteo, capítulo 4, versículo 18. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 18, diz assim: e o Senhor me levará de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial. A quem seja a glória para todos sempre. Amém. Acho que eu errei o versículo anterior. 2 Timóteo. 2 Timóteo 4, 7, não faz memória, acho que errei. 4, 7 e 8. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, versículo 8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, ao qual o Senhor, justo juízo, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Paulo está falando que tem uma coroa, a coroa da vida eterna, reservada para ele. Ele diz: não somente para mim, mas para todos que amam a sua vinda. A igreja tem que amar, a igreja tem que desejar a vinda do Senhor Jesus Cristo. A igreja que não ama a vida do Senhor é uma pessoa, ou é uma igreja que está vivendo de qualquer maneira. Então ela não ama, ela não deseja, porque ela sabe que ela não está preparada para subir. Ela não está fazendo por onde para ser arrebatada, para vivenciar
o episódio do arrebatamento. Mas Paulo está dizendo que está reservada uma coroa, a coroa da vida está reservada para ele, não somente para ele, mas para todos nós que amamos a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, irmão, como eu disse no início do ensino, nós devemos viver a expectativa que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Nós temos que estar com as nossas malas, podemos assim dizer, preparadas. Temos que estarmos preparados diariamente, porque a qualquer momento a trombeta de Deus será tocada no alto céu, e nós estaremos adentrando os portões celestes. E nós podemos perceber que Jesus deixou bem claro que haveria sinais, embora ele não deixou marcado o dia, mas ele deixou, haverá sinais. E nós já passamos por um período de pandemia, esse foi um grande sinal. Há rumores de guerra, há guerras acontecendo no mundo, tantas atrocidades, terremoto aconteceu há uma semana ou 2 semanas atrás, na Indonésia. Tudo isso é Jesus dizendo para a igreja: se prepara. A trombeta, como se já está na boca do anjo, é só lhe soprar. A igreja tem que estar preparada, porque tudo aquilo que Jesus falou acerca dos sinais já está acontecendo, já aconteceu muitas delas e já está acontecendo. Então está acontecendo 2 coisas. Primeiro, Deus está preparando a igreja para o arrebatamento. A igreja já está preparada para o arrebatamento. Segunda coisa, o mundo está armando o palco para a manifestação do anticristo. Enquanto a igreja está se preparando para adentrar os portões celestes através do arrebatamento, através da volta de Jesus, o palco está sendo armado para a manifestação do anticristo. Há muitas coisas que estão acontecendo no mundo, tudo isso está sendo uma preparação para o governo do anticristo. Mas Jesus te deixou bem claro em Mateus 24, vigiai e orai, para que vocês sejam ávidos, para que possais evitar todas estas coisas, para que nós não sejamos alvo da ira de Deus, mas que nós sejamos salvos, arrebatados, estejamos juntamente no céu de glória, e no socorro juntamente com os anjos, dizendo que só Ele é santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Amém? Vamos colocar de pé, fazer uma oração, agradecendo a Deus por esta palavra, que foi breve e objetiva acerca da volta de Jesus Cristo, que pode acontecer a qualquer momento. E essa palavra tem que estar tatuada na nossa mente, tem que estar tatuada na tábua dos nossos corações. Nós não podemos cair na artimanha do diabo, que o diabo vai tentar tirar o nosso foco das coisas de cima, tirar o nosso foco das coisas de Deus, vai fazer que nós ocupamos a nossa mente, os nossos dias, as nossas horas, com muitas outras coisas, para que nós sejamos ludibriados. Mas Jesus diz: você tem que vigiar. Nós temos que orar, porque o arrebatamento vai acontecer a qualquer hora. Oremos. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, eu te louvo, meu Pai, eu te engrandeço, eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Em nome de teu Filho amado Jesus Cristo, nós te adoramos, nós te glorificamos, meu Pai, porque nós já estamos na expectativa do arrebatamento que pode acontecer a qualquer momento, não abrir e fechar de olhos, como diz Paulo. O arrebatamento que pode acontecer a qualquer momento, glorioso Deus. E aqui estamos na tua casa vigiando, estamos orando, meu Pai, porque nós sabemos, glorioso, eterno Deus, como diz Paulo, aleluia, que a trombeta soará e o que há de vir virá, meu Pai, não tardará. Ó glorioso Deus, nós cremos que nós seremos transformados, glorioso Deus, e que esse corpo, nosso corpo que é corruptível, se revertirá da incorruptibilidade. O nosso corpo que é mortal se revertirá da imortalidade, glorioso Deus. E nós venceremos a morte e estaremos juntamente com o Senhor na glória, dizendo que somente o Senhor é santo. Santo, 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 te que tu e que te cabaçou, de que bicandarai cotoi e pleque de fafa labada agaçou. Glorioso, eterno Deus, nós podemos perceber
perceber através dos sinais ao qual está acontecendo à nossa volta. Oh meu Pai, quando assim nós olhamos na televisão, quando nós olhamos, oh Pai, na internet, nós já podemos ver o Senhor avisando o glorioso Deus através dos sinais que a vinda do Senhor está para acontecer a qualquer momento. Embora muitas pessoas, meu Pai, está igual na época de Noé, glorioso Deus, está vivendo a vida regaladamente, está achando que o arrebatamento, aleluia, é coisa ultrapassada, é coisa que vai acontecer no futuro muito distante. Mas a tua palavra nos mostra que nós temos que viver uma vida de vigilância, que nós temos que estar orando constantemente, que nós temos que estar preparados para esse grande e glorioso dia. Elai de reia sou, nos guarde, nos livra de todo mal, em nome de teu Filho amado Jesus Cristo. Nós te adoramos, nós te glorificamos, maravilhoso eterno Deus. Nós cremos, meu Pai, na tua promessa, que o Senhor falou que na tua casa há muitos lugares, que aonde o Senhor está, meu Pai, o Senhor nos levaria, para que assim estejamos juntamente com o Senhor, para todo sempre. Que assim nós nos consolamos os nossos corações com esta palavra, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Quantos podem dizer amém?